3 milhões, o nosso maior objetivo aqui é defender a população brasileira. Nós estamos defendendo a saúde brasileira. Obviamente que o reflexo das decisões, elas tendem a se incorporar nas práticas profissionais, mas não adianta, em absoluto, como representantes públicos, estarmos aqui fazendo debates em causa própria. O resultado do que nós decidimos aqui, ele tem que objetivamente beneficiar a população brasileira. Se existe algum risco, de prejuízo a essa população, nós temos que imediatamente rechaçar essa proposta. Esse é o nosso entendimento e é por isso que nós devemos brigar. E eu acho que é por isso que a comissão faz esse debate no sentido exatamente, senador? O senhor que foi governador de um estado da Paraíba sabe das dificuldades da saúde brasileira e reconhece que, da maneira como esse projeto está colocado, ele e muito vai afetar a saúde do povo brasileiro. Não é a atividade do enfermeiro que ele vai afetar, do psicólogo, ele vai afetar a saúde da população brasileira da maneira como ele está colocado. Esse é o grande embate. Inclusive, nós temos a mania, e isso é uma crítica enorme que soa na sociedade, que muitas decisões são tomadas a nível de gabinete, sem que essas pessoas tenham o mínimo de intervenção junto à sociedade, junto à comunidade, para saber o que realmente acontece lá, para poder propor algumas medidas de mudança. E eu tenho certeza que essa proposta, ela saiu de gabinetes, e a gente já debateu isso há muito tempo, saiu de gabinetes de entidade médica que não conhece a realidade da saúde como ela está acontecendo lá na ponta. Foi muito bem colocado por um colega que me antecedeu, que grande maioria dos médicos que trabalham hoje atendendo a população, eles trabalham em harmonia com os enfermeiros. Contrário do que a gente vê as entidades colocarem, que há um conflito. Em absoluto. Os enfermeiros são sempre parceiros do médico e trabalham com outros profissionais em harmonia e entendimento da população. Agora, o que nos espanta é que nos gabinetes das entidades representativas existe uma tendência a tentar fazer reserva de mercado, a tentar colocar o médico em uma posição que não é mais a realidade brasileira. Aquela definição feita por Hipócrates lá na Grécia, de que o médico era o único que fazia diagnóstico, tratamento e estabelecia a cura, no sistema atual que nós temos hoje, nas condições da saúde brasileira, isso não floresce mais, isso não pode mais permanecer. E vejam, senadores, eu não falo aqui com a mensagem do Conselho Federal de Enfermagem, eu falo porque esta questão e a rejeição a esse projeto da maneira como está, ela foi defendida na Conferência Nacional de Saúde, recentemente. Então, todos os brasileiros representados da forma mais legítima estiveram na Conferência Nacional de Saúde e propugnaram por uma moção contra a aprovação desse projeto. Então, não são as entidades que são chamadas de não médicos, que inclusive eu entendo como uma ofensa, porque todos aqui têm denominação, não são essas entidades que estão sendo contra. É a sociedade brasileira, representada pela Conferência Nacional de Saúde, que diz não contra o ato médico da maneira como ele está colocado. Isso nós temos que levar em consideração. Tecnicamente, esse projeto já foi exaustivamente debatido, e já foi proposto um modelo que pudesse atender à demanda médica, até porque nós entendemos que os médicos precisam de regulamentação do exercício da medicina. Seria injusto nós estarmos aqui combatendo que os médicos pudessem regulamentar a sua profissão através de uma lei federal, porque todos nós temos uma lei que regulamenta. Mas é preciso que esta lei ela possa ser colocada no mundo jurídico sem que provoque, por exemplo, esta insegurança jurídica que a lei traz no seu conteúdo. E aí eu digo, senador, buscando essa realidade do povo brasileiro, pegando o exemplo lá do meu estado, o estado do Pará, hoje nós temos lá, por exemplo, na região do Marajó, enfermeiros atendendo aquela população carente, como foi bem mencionado aqui, com altos salários colocados para os profissionais médicos, eles não querem ir para lá. Isso é que nós temos que estar discutindo, como levar os médicos para trabalhar lá, porque o enfermeiro ele se sente muito bem seguro, ele fica muito mais seguro quando trabalha ao lado de um profissional médico, mas eles não querem ir para o interior. E o Marajó é uma região lá que está afetada. Então, o enfermeiro ele atende, por exemplo, uma criança, e nessa avaliação que ele faz, essa criança precisa de uma BCG, que é de um programa de saúde do governo, previne doença. Pelo que está no texto aqui, o enfermeiro não poderá fazer.
pelo texto que está colocado, Excelência. Ele precisará primeiro de uma prescrição médica para fazer uma simples BCG, que hoje é um programa de alta difusão do Ministério da Saúde. Por isso, eu acho que foi bem colocado pelos demais, o Ministério da Saúde precisa se posicionar com relação aos efeitos desse projeto do ato médico. Tá? O PSF, Programa de Saúde da Família, que hoje é um programa de alta relevância, um programa que todos nós elogiamos, né, que compõe a estrutura do SUS, é um programa que ele é sustentado pela essa ação multidisciplinar, uma atuação de todos os profissionais. Você imagina um colega psicólogo dentro da saúde da família não está exigido, mas pode compor, porque isso é natural, não pode fazer uma intervenção, porque precisa levar o médico lá na unidade de saúde, né? Coisas que podem ser resolvidas lá no atendimento na ponta. Então, vejam, é uma total incompatibilidade, o que a gente percebe, é a maneira como se restringe a único profissional a atuação na área de saúde. E vejam, também como mencionado, nós não estamos falando aqui de intervenção de profissionais que não têm qualificação. Inclusive, pela própria regulamentação legal, todos são responsáveis pelos seus atos. Esses profissionais estão sendo bem preparados, bem treinados. Os enfermeiros que nós mencionamos estudam 5 anos, podem fazer pós-graduação, têm especialização em várias áreas. Então, nós não podemos aqui dizer que esses profissionais não têm competência para atuar nas suas atividades. O ato médico, inclusive, vai de encontro às próprias regulamentações que hoje a educação brasileira tem colocado em pauta. A educação brasileira tem colocado a reformulação dos projetos político-pedagógicos no sentido de dar mais amplitude, mais autonomia para a atuação. Esse país é muito grande, senhores. Esse país tem uma dimensão inatingível. Se nós quisermos restringir aqui a atuação, né, responsável na área da saúde a único profissional, nós vamos provocar um caos, um colapso no sistema brasileiro. É por isso que eu entendo que a voz do Ministério da Saúde é extremamente importante para que ele diga como é que os programas vão funcionar. Porque eu entendo, senadores, também, que se um projeto desse ele é aprovado, por exemplo, imediatamente os enfermeiros vão ter que parar de fazer tudo o que fazem no Brasil. É a ordem que vai ser dada. Porque eu lembro aqui, recentemente, coisa de 5 anos atrás, por uma infelicidade até do plenário daquela época, foi promulgada uma resolução que autorizava os enfermeiros a prescrever medicamento, algo previsto na lei do exercício profissional, uma lei federal, obviamente nos limites dos programas de saúde pública. Eles fizeram uma resolução para tentar clarear mais o que estava na lei. Pasmem, já havia naquele momento 700 ações judiciais das entidades médicas contra enfermeiros por exercício legal da medicina. Os enfermeiros estavam indo para a delegacia de polícia, estavam indo para o Ministério Público para explicar. Quando a resolução ela foi cassada por uma decisão judicial, esse volume de ação aumentou para o dia seguinte, para a semana seguinte, quase 3.000 ações judiciais contra os enfermeiros. Então, eu estou falando de uma insegurança jurídica que vai provocar um colapso dentro do sistema. Porque hoje tem colegas que não conseguem fazer, não fazem procedimentos com receio. E daqui a pouco está se explicando na delegacia, está se explicando no Ministério Público, em função da segurança jurídica que o texto traz, em especial a questão do diagnóstico nosológico e do diagnóstico terapêutico. Tá? Então, o que a gente percebe, e aí eu gostaria de engrossar esse movimento, é que existe uma vontade política dos médicos de impor esse projeto a qualquer custo, sem pensar nos efeitos e na consequência do que pode ocorrer. Por isso, Excelência, o nosso pedido aqui do Conselho Federal de Enfermagem é que o senhor, depois de ouvir todas as partes, o Ministério da Saúde, possa pugnar pelo arquivamento desse processo, desse projeto. Obrigado.